bom dia, tudo bem, meus irmãos? Um lindo dia hoje, não é mesmo? Privilégio de estarmos aqui, neste 9º dia de oração, e vamos cantar, louvar a nosso Deus, pelo privilégio de mais um dia. Vamos cantar Nasce em Mim. Vamos ficar em pé? Nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração. Nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim. Nasce em mim e apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, salva a minha vida. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, salva a minha vida. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, salva a minha vida. Nasce em mim e salva a minha vida. Nasce em mim e salva a minha vida. Amém? Maravilha, né? Podermos iniciar o dia louvando, né? E também devemos terminar o dia louvando, né? Professora Clarice, poderia orar? Temos orado todas as manhãs, a primeira oração, uma oração geral, intercessória, pelas famílias da igreja, pela liderança da igreja, para que Deus nos dê sabedoria, né? E vamos também orar pelos 40 dias de oração que vamos começar daqui a alguns dias, ok? De joelhos, por favor.
Bondoso Deus que estás nos céus, te agradecemos muito por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida. Sabemos que não somos merecedores, mas o Senhor tem sido misericordioso conosco. Por isso, Deus, nos perdoa, nos transforma. Unja-nos com o teu Santo Espírito, para que a gente possa ser merecedor das tuas bênçãos. Abençoe também todas as nossas programações, nossos projetos que temos. O Senhor sabe que a igreja tem que ir avante. Nós temos que pregar esse evangelho. Por isso, Deus, nos fortaleça para levar ao evangelho a todo o povo, toda a nação e língua. Abençoe também os líderes da nossa igreja, que eles tenham sabedoria para lidar com as coisas suas. Abençoe também o pastor, que também é o nosso líder, que ele possa também ter sabedoria, que venha dos santos altos, dos céus, para que a gente possa fazer o melhor para ti. Dê-nos força, dê-nos saúde, dê-nos capacidade para levar o teu evangelho e também para um dia estar contigo nas mansões celestiais. Isso que te pedimos, não porque merecemos, mas em nome do amor de Jesus. Amém. É muito bom poder rever vocês nesta manhã e já nos conhecemos mais, né? 9 dias juntos aqui, estamos experimentando o privilégio de estarmos orando, experimentando a comunhão entre irmãos. É uma grande bênção. Estamos pensando em amanhã fazermos aí um simples café da manhã. Na verdade, a proposta, a sugestão é que amanhã nós dediquemos umas 10 horas ao jejum. Então, aqueles que desejarem começar esse jejum, na verdade, esse café vai ser frutas, sucos, algo bem leve. E então, para aqueles que porventura não tiverem tido o tempo necessário para isso, depois nós já permaneceremos aqui na igreja, não é mesmo? E eu creio que podemos até manter o mesmo horário, a gente faz um pouquinho mais breve, amanhã, o nosso encerramento, certo? E também não há necessidade de demorarmos tanto para tomar um suquinho ou comer uma fruta, ok? Acham que estaria bem ou é uma sugestão? 7h30. Ok. Todos são favoráveis? 7h30? Quantos? Vamos ver aqui se temos maioria. Então, 7h30. A única coisa que me preocupa é que tem um grupo que não sabe que nós estamos alterando o horário. Algumas pessoas que não estão aqui hoje, nós não avisamos durante a semana. E essa é a minha preocupação. O que vocês acham? Tomar o lanche. Mas e aqueles que chegam às 8? Pois é. Pois não. Então está bem. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar então um horário mais 7h45. Pode ser? Um pouquinho mais, dá uma folguinha a mais, tá? 7h45, porque nós já vamos ficar na igreja, e eu sei que alguns precisam de voltar em casa também, alguns vêm, depois vão voltar, buscam a esposa, o filho, alguma coisa, e 15 minutinhos a gente vai encerrar aqui, digamos aí, no máximo 8h30, eu creio que... Tudo bem, irmãos? Concordam com isso? Com essa sugestão? Essa imposição, né? Mas eu agradeço, então. Irmãos, nós teremos, nos próximos dias, no sábado, dia 5, nós vamos ter o lançamento da jornada dos 40 dias de oração. 40 dias de oração. Qual é a ideia? A ideia é levar
motivar a cada membro da igreja a comunhão com Deus na primeira hora, em sua casa, e à noite, momento de louvor e adoração aqui na igreja. Nós haverá a leitura diária para que cada membro possa estar lendo pela manhã, né? Mas no dia 5, nós teremos o lançamento pela manhã aqui com o professor pastor Valdecir Lima, e à tarde nós vamos convidar aqueles que puderem para irmos ao Parque Piqueri e passarmos ali 2 horas a 3 horas em oração. Na verdade, é um programa muito interessante e a ideia, eu creio que dá para nós desenvolvermos esse programa em umas 2h30, 3 horas. Se formos lá para as 15 horas, lá pelas 5h30, no máximo 6 horas, nós estaremos encerrando. E então estaremos lançando no domingo, iniciando as 40 noites. Muito bem, temos aqui o sorteio. Então vem aqui, Alex. Bom dia, os irmãos. Cheguei um pouquinho atrasado. O Samuel hoje não deixou a gente dormir direito. Ele apresentou febre a noite inteira. Então a gente, nossa, tô aqui aéreo. Que ele me chama toda vez, ele qualquer coisinha lá, ele, pai. E a madrugada inteira, acordou várias vezes de madrugada. Então oro pelo Samuelzinho, que ele está com um pouco febre, ele está com um catarrinho no peito. E estava tudo bem, está tomando remédio, Prelone, mas hoje ele apresentou febre. Vamos lá. Até que ponto podemos incorporar as modas atuais sem transgredir os princípios da modéstia cristã? Fique em pé para responder, tá bom? Quem sabe? Até que ponto podemos incorporar as modas atuais sem transgredir os princípios da modéstia cristã? Alguém vai responder? Sim. Sim, mas assim, até que ponto eu posso usar moda sem transgredir os princípios de modéstia, né? Não é os extremos, evitando os extremos. E onde que está essa regra, irmão? Qual é a sugestão de Deus para nós? Qual é a sugestão de Deus para nós? Fala, Sérgio. Vamos falar. Eu vi uma vez uma frase que diz assim, que o cristão ele não deve ser o primeiro a usar a moda, nem o último. Então, como o irmão disse, não podemos ir para os extremos. Mas a gente tem que analisar a roupa, ou a modéstia, seja lá o que for, a gente tem que avaliar, eu avalio da seguinte forma, por exemplo, a roupa. A roupa apropriada para o cristão é aquela que veste o corpo, não é? Veste bem, não é? Não está vestindo ou está mostrando mais ainda o corpo, né? A modéstia não só envolve roupa, envolve questão de joias, questão de... Hoje está muita gente, a gente vê nas igrejas que o pessoal usa joias, usa brinco, usa pulseira. O outro dia um rapaz falou assim, foi a minha namorada que me deu a pulseira, o cordãozinho. Então, envolve a simplicidade, né? Deus, ele espera de nós que a gente use o dinheiro que ele nos dá para um propósito, o propósito da pregação do Evangelho. Esse é o nosso propósito aqui como cristãos. Entendeu? Eu vou dar o brinde para a Nilza, que ela foi a primeira que teve coragem de falar. Tá bom?
Vamos ao tema desta manhã, que nós devemos orar para que desenvolvamos mais e melhores relacionamentos. Como podemos desenvolver mais relacionamentos, né? Sabemos que quanto mais tempo nos relacionamos uns com os outros na igreja, com o passar dos anos, a tendência é perdermos os amigos de fora. E isso não é bom. Nós precisamos desenvolver novos relacionamentos com aqueles que não comungam conosco da mesma fé. O texto de Atos 2, 42 a 47, eu quero ler, porque esse texto ele descreve a igreja cristã nos primeiros anos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Algumas características dessa igreja: eles mantinham comunhão uns com os outros de duas maneiras. No partir do pão, eles assentavam-se à mesa juntos para refeições, e nas orações. Todos eles estavam juntos, tinham tudo em comum, e essa era uma atividade diária. Eles perseveravam diariamente, unânimes, em dois lugares: no templo, na igreja, e também de casa em casa. Hoje nós temos dificuldade de desenvolver esta atividade, de estarmos nos lares dos nossos irmãos e amigos. Muito bem, os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar das pessoas. Eu creio que este é um desafio. Em nossa própria igreja, a maior parte dos problemas, eles vêm de maus relacionamentos, de desentendimentos entre nós mesmos. Para que nós nos relacionemos bem uns com os outros e com as pessoas, precisamos de pedir sabedoria. Eles oraram intensamente para que Deus lhes desse habilidade para se aproximar das pessoas, para que pudessem ter realmente esta capacidade de falar, que as suas palavras levassem os pecadores a Cristo. E então, deixando de lado todas as divergências, o desejo de supremacia, uma coisa natural do nosso coração. E também, eles uniram-se, deixando de lado essas duas coisas, uniram-se numa íntima comunhão cristã. Eles sentiram esta necessidade, suplicaram a unção do Espírito para receberem a capacitação, e não oraram apenas por si mesmos, mas eles oraram para que o Senhor lhes ajudasse a desenvolver a grande responsabilidade. Imagine, o seu Senhor havia subido ao céu e deixara para eles a missão: ide por todo o mundo, né? Pregar o evangelho a toda criatura. Eles sentiram este peso, esta responsabilidade de proclamar o evangelho às outras pessoas. E, mediante a instrução do Espírito, eles receberam esta habilitação final. E eles foram transformados. Imagine, eram homens ignorantes, até certo ponto iletrados,
mas o Espírito Santo transformou suas vidas. Antes eles eram independentes uns dos outros, estavam sempre em conflito e eram discordantes, mas após esta habilitação especial do Espírito Santo, uma outra característica que eles pensavam, eles tinham uma ideia de grandeza, né? Uma ideia de um reino terrestre. Mas depois destes dias em oração, o resultado é que eles eram todos unânimes. Um era o coração e a alma dos que criam. Eles agora dependiam de Jesus, porque na mente e no caráter haviam se tornado semelhantes a seu mestre, e as pessoas reconheciam que eles haviam estado com Jesus. Essa experiência apostólica do cenáculo é necessária hoje. É propósito de Deus que haja unidade entre nós. Não sei quantos leram aqui algumas perguntas. Primeira, não esperamos viver juntos no céu? Segunda, será que Cristo está dividido? Terceira, será que Deus vai dar êxito ao seu povo sem que eles removam o lixo da suspeita e da discórdia, antes que eles se unam em propósitos? A união faz a força, a desunião enfraquece. Então eles estavam unidos, receberam esta habilitação. E depois de receber o Espírito Santo, saíram para proclamar. Era um só, o único desejo e a motivação: salvar pessoas. Eles tinham alegria, regozijavam de estarem juntos. Eram corteses, ternos, desprendidos. E aqui vem uma frase que me impressionou: dispostos a fazer qualquer sacrifício pela causa da verdade. E nesses relacionamentos diários, cotidianos, eles revelavam o amor de Jesus em atos e ações. Meus irmãos, na igreja hoje, há grande falta de amor fraternal. Muitos dentre nós que professam amar a Jesus têm deixado de amar aos seus irmãos. Embora sejamos da mesma fé, membros de uma família, filhos do mesmo Pai Celestial, temos falhado muitas vezes no amor para com os nossos irmãos. Quão íntimo e terno não deveria ser o laço que nos une? E há algo aqui interessante, que as pessoas ao redor estão nos observando. Elas observam se a nossa fé é genuína, se realmente houve uma transformação. O seu vizinho lá, vocês que moram aqui, muitos aqui moram há décadas lá na mesma rua, eles estão observando. O fulano de tal, será que está a mesma coisa? Mudou, ele vai para essa igreja? São rápidos para discernir qualquer defeito de nossa vida, qualquer incoerência em nossos atos. Por isso precisamos buscar o derramamento do Espírito Santo, porque nós, por nós mesmos, não temos condição de operar uma transformação em nós, mas Deus pode operar, o Espírito Santo pode. Olha só esse pensamento: tudo o que Cristo era para os discípulos, Ele deseja ser para os seus filhos hoje. Você gostaria de ter tido o privilégio de passar 3 anos e meio com Jesus? A gente pensa, uau, que privilégio. Mas, quando os discípulos receberam o Espírito Santo,
eles perceberam que a presença do Espírito Santo era mais íntima, mais nítida com eles do que quando eles estavam com o próprio Jesus em pessoa. Nós temos esse privilégio. Se nós desejarmos, nós podemos ter o Espírito Santo, é aquele que continua a obra de Cristo com os seus filhos. É nosso privilégio termos essa íntima comunhão com Jesus através do seu Espírito. Imagine que privilégio nós temos hoje. Jesus orou, em sua última oração, não rogo somente por estes, mencionando os discípulos, não rogo somente pelos meus discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Você estava nessa oração, eu estava nessa oração. Ele orou para que nós pudéssemos estar nele, para que nós pudéssemos ser um com ele. Você gostaria de ser um com Jesus? Podemos ser um com Jesus através do seu Espírito. E certamente Jesus mencionou assim, o Filho nada pode fazer de si mesmo. O Pai que permanece em mim faz as suas obras. Nós temos o privilégio de sermos usados por Deus. Ele deseja operar em nós, tanto querer como o realizar. A formação de pequenos grupos, com base no esforço cristão, foi-me apresentada por aquele que não pode errar. Se há na igreja grande número de membros, convém que se reúnam, se organizem em pequenos grupos. A Igreja Adventista tem enfatizado o assunto dos pequenos grupos já há alguns anos. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi de falar em pequenos grupos foi, se eu não estiver enganado, ali no início dos anos 90, 91, 92. Eu me lembro que lá na Igreja Central de Curitiba, eu estava lá, e o pastor Enoque de Oliveira havia acabado de se jubilar. E eu me lembro que o pastor Enoque de Oliveira, ele estranhou a ideia de unidades de ação de 6 a 8 pessoas. Era o início da ênfase da igreja nos pequenos grupos. Sabe, essa é uma orientação divina. Mas, às vezes, alguns assuntos acabam se tornando um pouco marginalizados na igreja, marcados, e adquire até uma conotação pejorativa. Mas o que são pequenos grupos? Nada mais são do que reuniões de oração nos nossos lares. Reuniões de oração. É o que os apóstolos faziam. Eu creio que cada lar nosso de adventista deveria ser um lugar de oração. E eu creio que isso seria possível pelo menos uma vez por semana. Você, como adventista, não costuma fazer o pôr do sol? É verdade que nós temos dificuldade de fazermos os cultos, em família, matutino, vespertino, mas a maioria, pelo menos um culto em família faz. Eu creio que pelo menos o culto de pôr do sol nós deveríamos fazer, com a família, na sexta-feira. Então poderíamos aproveitar esse momento do culto que você faz, determinado dia, se no sábado, no sábado, para despedir o sábado, ou se na sexta, a entrada do sábado, e você simplesmente dizer para os seus amigos, vizinhos, olha, tal dia, nós em casa nos reunimos para orar. Eu gostaria de orar por você. Há algum assunto, alguma coisa que você gostaria que eu orasse por você? Você gostaria de algum dia participar conosco? É simples. E às vezes nós complicamos. Nós pensamos, mas eu não tenho condição de ter um pequeno grupo, porque a expressão pequeno grupo se tornou algo muito difícil.
Mas é algo simples. É você compartilhar um momento de oração, de louvor, com os seus amigos e vizinhos. E sabe, irmãos, as pessoas hoje carecem de oração. Eu tenho um vizinho, eu moro num prédio ali, próximo ao Shopping Anália Franco, de 22 andares, um prédio mais ou menos de classe média, e eu tenho um vizinho, é lógico que eu tenho tido contato, durante todos os anos nós damos livros para todos os apartamentos, e eu tenho um vizinho, o Jorge, eu até falei do clube de desbravadores para ele levar um filho, ele tem um garotão, e ele falou, eu não sei o que eu faço com os meus filhos, eles não querem saber nada de Deus. Mas eu sinto a necessidade de Deus. A Tânia estava presente, até essa semana nos encontramos e falou, olha, ele falou assim, eu sou muito religioso, eu creio muito em Deus, eu falo com Deus. E eu convidei para vir à igreja, ele falou, eu vou, uma hora dessas eu vou. Nós precisamos, a minha esposa e eu sentimos essa necessidade. E nós estamos fazendo planos para convidar alguns vizinhos nossos para o momento de pôr do sol, o momento da sexta-feira à noite ali, compartilharmos com eles. Já fizemos isso uma ocasião, veio um vizinho, e realmente é um privilégio que Deus nos dá. Uma outra coisa, uma outra maneira, alguém mencionou alguma coisa comigo aqui, uma visita que eu fiz, se não me engano, foi na casa do Gilmar, que eu não sei se ele ou a esposa vieram, acho que foi o próprio Gilmar, veio para a igreja, porque uma irmã adventista reunia os meninos da sua rua para contar histórias da Bíblia, e depois dava um lanchinho para as crianças, e hoje o Gilmar está na igreja, por essa simples reunião de uma irmã. Alguém sabe o nome dela? Irmãos, a minha mãe começou reunindo crianças, contando histórias. A minha irmã é paulistana, mas mora no Ceará. E a minha mãe foi passar uma temporada com ela e começou a contar história para as crianças. Hoje tem mais de 600 adventistas na cidade, lá no sul do Ceará. Então, a gente não tem ideia do que Deus pode fazer, irmãos. A sua casa é o melhor lugar para você trabalhar, você sabia? Porque a pessoa vai entrar na sua casa, você faz um bolo, você dá um pão, e você fala de Jesus de uma forma espontânea. Principalmente quando você trabalha com crianças, o resultado é muito, muito maior. Deus possa nos abençoar. Eu esqueci dos momentos de saúde, mas vem cá, Sérgio, rapidinho aqui. Vem aqui. Fala, a dica sim de hoje, e nós vamos nos dividir para a oração. Bom dia. Hoje não é 2 minutos, é 1 minuto, né? 1 minuto. Para as pessoas que às vezes se intoxicam, come alguma coisa, não faz bem, fica meio, o que eu vou fazer? Eu estou meio empanturrado, não sabe o que fazer. Então a dica é o seguinte, vamos aprender com os cachorros tradicionais. O que o cachorro faz quando está doente? Primeiro, o que ele faz? Primeiro ele fica em jejum, não come nada. Fica 1, 2, 3 dias, parece que não come. Depois ele bebe água. Depois o que você falou? Come mato. Então vamos aprender com os cachorros, quando alguém estiver intoxicado, a dica é o seguinte, não coma, depois beba água e depois use verde, clorofila. Nosso corpo precisa de verde, clorofila. Que Deus abençoe a todos. A Tânia me lembrou de algo aqui, a mãe dela, eles foram missionários dos pais lá na Ilha do Bananal, entre os índios Carajás. Durante mais de 40 anos, a igreja mantinha um missionário lá sem nenhuma conversão. E então, os pais foram mandados para serem missionários, estudaram e continuaram o trabalho social, enfim, tinha um posto lá, chamado Posto Fontoura, e a mãe dela começou a contar história para as crianças. E então, os adultos começaram a se identificar com aquelas histórias.
Aí eles descobriram a chave de alcançar o coração dos índios. Os índios eram como crianças. Então eles começaram a compreender o evangelho através da história para as crianças. Resultados: 79 índios foram batizados através do trabalho com crianças, né? Vamos nos dividir agora em grupos para nós orarmos, grupos de 2 ou 3. Vamos ter aqui, irmãos, nosso tempo está avançado hoje. Vamos dedicar uns 5 a 7 minutos, tá bom? A oração.
A essência do cristianismo é o relacionamento, é a unidade. Cristo veio ao mundo para unir uns aos outros e reconectar a humanidade perdida com seu Pai Celestial, aquele que entregou o único Filho em favor do pecador. O interesse sincero pelas pessoas e o desejo de levá-la aos pés de Jesus é o que deve motivar cada um de nós a falar da nossa fé e da esperança na breve volta do Salvador. Depois de subir aos céus, os discípulos de Cristo compreenderam bem que essa fórmula os ajudaria a cumprir a tarefa de anunciar as boas novas do Evangelho para outros. E foi, mediante a atuação do Espírito Santo, que muitos aceitaram os ensinamentos que eles proclamavam. Mas para isso, eles mantinham uma comunhão diária com Deus. Era nele que buscavam forças para realizar milagres, para não desistir das dificuldades e enfrentar os perigos que se apresentavam em seu ministério. Frente a isso, o relacionamento baseado no amor ao próximo entre eles e com as pessoas que desejavam alcançar era fundamental para que fossem usados pelo Senhor. Isso os levava a sempre ter o foco claro na missão de cumprir a ordem de Jesus, como registrado no livro de Mateus, capítulo 28, verso 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Hoje, mais do que nunca, nós também devemos clamar diariamente para que sejamos usados como instrumentos para alcançar quem está sedento pela água da vida. Quantas vezes temos agido de forma que não condiz com o cristianismo que alegamos professar? Temos buscado ser uma fonte de luz por onde passamos, mostrando aos outros que somos diferentes, justamente por ter uma esperança que está além da existência deste mundo? O que temos feito para atrair pessoas a Cristo? Que estratégia temos desenvolvido para alcançar quem provavelmente jamais estaria em um templo adventista? Façamos uso da amizade, da aproximação sincera, da preocupação verdadeira com o nosso próximo, e Deus certamente nos auxiliará. Por isso, ore hoje para que o Espírito Santo te capacite e te use como uma ferramenta capaz de construir relacionamentos sinceros que conduzam a Jesus. Vamos dar as mãos. Vamos repetir juntos a oração. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos lá, 1, 2, 3. Bom dia! Nossa.